Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, dobrando as roupas, voltando cansado do trabalho, conferindo as cadeias de custódia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 118 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com 2 patrocinadores ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a nós da ECD, é claro, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site do Apoia-se, é apoia.se/ECD Ambiental. É relativamente simples e relativamente seguro. Você pode escolher como vai querer fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança sem muita dor de cabeça. Essa semana que passou nós tivemos a felicidade de termos a adesão de mais uma colaboradora financeira aqui nos nossos canais, a Sueli Almeida. Sueli, agradeço demais a sua ajuda. Bem-vinda a bordo. E aproveitando, gostaria de deixar público meus agradecimentos às nossas colaboradoras e aos colaboradores financeiros que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, sobre ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Atualmente, nossos apoiadores e apoiadoras financeiras são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, aqueles mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, porque a gente fala aqui de temas que nem todos têm acesso fácil, porque nem todo mundo pode estar aí nos centros de discussão. Então a ideia está sendo intercalar aqui as entrevistas com esses episódios aqui técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem o que vocês querem ouvir aí, temas, abordagens, textos, etc. para a gente falar por aqui. Antes do episódio em si, eu gostaria de convidar vocês a ouvir os primeiros episódios do Screening de Notícias, o nosso mini podcast derivado aqui desse nosso Áreas Contaminadas, e o Screening de Notícias é apresentado por Lilian Coreiaço Rios. A ideia com o Screening de Notícias é trazer as principais notícias do GAC, de meio ambiente, economia, saúde e de outros assuntos relacionados, fazendo comentários da nossa visão sobre esses fatos, da mesma forma que a gente faz a newsletter, mas em formato conversa, em formato de podcast. Espero que vocês gostem. Temos 5 episódios no ar e o 6º está sendo preparado. Estão em todos os agregadores, YouTube, Spotify e todos os outros. Procurem lá o Screening de Notícias, a gente gosta bastante, é um negócio muito legal de fazer.
Bom, vamos agora então ao tema central desse episódio. Várias pessoas têm me perguntado, têm questionado nos últimos tempos, uma pergunta que é comum a eles, né? Que isso está no dia a dia do trabalho do GA, que quase todas as empresas têm se deparam em algum momento com essa questão, né? Como eu sei quanto de, entre aspas, fase livre eu tenho no meu site? Historicamente, no nosso mercado, o cálculo é feito da seguinte forma. A gente pega a chamada espessura real da fase livre, espessura real, multiplica essa espessura real pela área da pluma, tudo entre aspas, tá, pessoal? Área da pluma dessa fase livre, e multiplica esse valor aí multiplicado, né? Então esse volume, que é a espessura real pela área da pluma, da suposta pluma, e multiplica esse valor pela porosidade total. E aí a pessoa vai ter o volume total de fase livre, que supostamente tem no site, que supostamente deve ser removido na remediação. E aí, mas como é que a pessoa obtém a espessura real, né? A espessura real, o mercado calcula da seguinte forma. Pega a chamada espessura aparente da fase livre, que é aquela espessura que aparece no posto de monitoramento, pega aquela espessura e divide por 4. E aí então, resumindo o cálculo todo, pega a espessura da fase livre no posto, divide por 4, multiplica pela área onde supostamente tem a fase livre, multiplica tudo isso pela porosidade total, né? Porosidade total obtida em ensaios a partir de amostras indeformadas com amostrador Uhland, normalmente na superfície, e multiplica tudo isso e tem o valor do volume da fase livre. As pessoas perguntam se está certo, se elas podem usar essas contas aí como estimativa da fase livre, ou que me questionam, né? Por que tanta gente faz isso no mercado? Então eu vou tentar desenvolver aqui nesse episódio o porquê de se fazer essa estimativa, na verdade o porquê de não se fazer essa estimativa, né? E por que tentar fazer isso está tecnicamente equivocado, né? Espero que vocês gostem e que compreendam e que passem a usar algumas alternativas aí. Para falar inicialmente aqui, eu queria relembrar vocês que recentemente nós publicamos 2 episódios que têm relação com essa pergunta. Um deles é o episódio 102, onde eu falei sobre a quantificação da massa de vapor e de Nepal, mas o foco lá foi mostrar que o Nepal, tanto o DNAPL quanto o LNAPL, são fonte e guardam a maior parte da massa, e que a massa em fase gasosa ou a massa de vapor era desprezível. Então esse era o grande foco naquele episódio 102. Um outro episódio importante para a nossa conversa aqui é o episódio 109, que bastante gente ouviu, tivemos bastante audiência, né, vamos chamar assim. No episódio 109 eu separo os conceitos de fonte e de pluma, e as explicações que a gente deu lá vão servir muito para ilustrar esse episódio aqui, porque o LNAPL é fonte, né, não é pluma. Então aí a gente já derruba uma das questões, né? O LNAPL é a fonte. Mas nesse episódio aqui nós vamos centrar o episódio no LNAPL, porque em outros episódios eu falava do NAPL, né? NAPL em geral, ou seja, a fase líquida immiscível, que poderia ser mais densa, ou DNAPL, ou menos densa, que é um LNAPL. Hoje vamos falar somente da fase líquida immiscível menos densa que a água, o LNAPL. Bom, vou começar o episódio de uma forma diferente do que a gente costuma fazer sempre, né? Em aulas ou mesmo em podcasts aqui. Eu vou dar a resposta e depois vou tentar desenvolver tudo com mais calma. A resposta é a seguinte: não está correto fazer essa conta que o mercado faz. O mercado faz essa conta para calcular o volume total de LNAPL, né, o que eles chamam de fase livre presente no site. Primeiro porque não existe uma pluma de fase livre, né? O LNAPL é fonte, e o LNAPL é fonte seja em fase realmente livre, seja em fase residual, e essa fase residual seja acima do nível d'água, abaixo do nível d'água, tudo isso aí é fonte, não é pluma. E a eventual variação da espessura dessa fase livre que aparece no poço não decorre de migração do LNAPL, não decorre de migração lateral da fase livre, mas sim, basicamente, de flutuações do nível d'água e daquela coisa do trapeamento e destrapeamento do produto. De modo que, para começar, a gente não pode utilizar poços de monitoramento para delimitar a área de influência do LNAPL. Em geral, essa área de influência do LNAPL é muito maior do que aquilo que a gente vê nos poços. Então aquela equação lá de porosidade total vezes a área, vezes a espessura real da fase livre, para ter o volume de fase livre que tem lá, já cai por terra aí. Aquela área que você coloca está equivocada, porque a área de influência daquela fonte, o LNAPL, seja livre, seja móvel, seja trapeado, seja residual, é muito maior do que aquilo que você está vendo nos poços. Então só por causa disso já seria um grande erro, né? Um erro severo, aí, um erro importante para sua remediação.
Bom, o segundo problema, a porosidade. Porosidade varia demais, no site. Se a gente quiser saber a porosidade, você teria que saber as porosidades, As porosidades em todas as diferentes unidades hidroestratigráficas efetivamente impactadas pelo El Nepo. Não você pegar uma porosidade única ou então uma média de porosidades que você obteve com amostras equivocadas aí para representar o site inteiro. Se você quiser determinar a porosidade realmente, essa determinação deve ser feita com ensaios adequados a partir de amostras indeformadas adequadas. E como nós já falamos, a amostra indeformada adequada deve ser o seguinte: você deve amostrar a unidade que você quer saber a porosidade, não é a porosidade do site, sim uma porosidade daquela unidade do estratigráfico. Você tem que coletar a amostra indeformada naquela unidade e você tem que coletar isso com um amostrador tipo Shelby. Se você coletar com um amostrador tipo Uland, você não vai ter uma boa amostra. Então, sem você ter escolhido a unidade hidroestratigráfica correta, ou seja, uma única unidade hidroestratigráfica que esteja impactada com El Nepo. Então você escolhe a unidade, sabe o impacto, vai com o amostrador tipo Shelby, coleta a amostra, manda num laboratório correto para fazer os ensaios adequados para determinar a porosidade. Fora disso, você não tem uma porosidade. E se você não tem uma porosidade, como é que você vai usar isso na conta? Então fica uma estimativa muito ruim, muito jogada, muito a esmo. Fora isso, conceitualmente também é problemático, porque essa conta, essa simples multiplicação, considera que todos os poros daquela unidade estratigráfica estão integralmente preenchidos por El Nepo. E a coisa não funciona assim, não é nada disso. Em solos mais finos, por exemplo, solo siltoso, no máximo, assim, numa condição muito boa, muito específica, no máximo 60% dos poros estão preenchidos por El Nepo. Então, como é que você sabe quanto por cento dos poros estão preenchidos por El Nepo? A primeira coisa que você precisa saber é que isso varia muito. Ponto a ponto, profundidade a profundidade, unidade hidroestratigráfica a unidade hidroestratigráfica, posição em relação ao vazamento, variando aí em muitos graus, variando 10 vezes, variando 100 vezes aí, Mas enfim, se você tem um local específico que você quer saber quanto daqueles poros estão preenchidos por El Nepo, ou seja, você quer saber a saturação do El Nepo naquele ponto, só tem um jeito: coletar uma amostra indeformada, do jeito que eu acabei de falar aí, mas uma amostra indeformada daquele ponto com aquele El Nepo, e fazer um ensaio específico para isso, Aplicar pressão para sair o El Nepo de lá, e você, ao extrair isso, você faz o balanço de massas para saber quanto por cento dos poros estavam preenchidos por El Nepo. É algo muito difícil de fazer, e eu acho assim muito difícil alguém já ter feito isso, fora do âmbito de pesquisas acadêmicas, que a gente já viu várias vezes, mas vários artigos têm isso, um artigo famoso do Elias Teramoto tem isso, mas assim, no comercial, aplicações comerciais, de estudos do dia a dia, acho muito difícil alguém ter feito isso. Então, pessoal, você não tem 100% dos poros preenchidos por El Nepo. Então a sua porosidade está inadequada e a sua porcentagem dos poros preenchidos por El Nepo também não está correta. Então a sua estimativa o seu erro, você está vendo que está amplificando o erro em cima do outro, Então, não vamos fazer isso. Então, resumindo aqui, a interpretação a partir da porosidade não está correta. É um chute bem longe da meta. Outra questão problemática é a famosa equação de De Pastrovich e colaboradores, elaborada em 1979. Sim, pessoal, é isso mesmo. A equação foi elaborada e desenvolvida e publicada em 1979. Bom, a princípio nada contra, afinal Einstein escreveu seus trabalhos no início do século XX e no nosso mercado mesmo a gente usa aí tranquilamente a interpretação de Hvorslev, Hvorslev, eu nem sei bem como fala isso, vocês sabem do que eu estou falando, O Hvorslev, o trabalho dele é de 1953 para determinar a condutividade hidráulica a partir de ensaios slug tests. Porém, vocês que estão me ouvindo devem imaginar que o entendimento sobre o El Nepo mudou bastante de 1979 para cá, certo? Assim, em defesa do uso desse método aí de De Pastrovich e colaboradores, as pessoas citam que foi divulgado, popularizado e referendado pela EPA. Isso é verdadeiro, porém o documento da EPA que fala sobre esse método do De Pastrovich e colaboradores, o documento da EPA é de 1996. E, curiosamente, o mesmo documento da EPA de 1996 recomenda mais 6 métodos que estimam a chamada espessura real do El Nepo a partir da espessura aparente em poços, sendo que somente a equação de De Pastrovich e colaboradores é totalmente isenta aí de relação com o meio físico. Esse método é 100% baseado na diferença de densidade entre a água e o El Nepo.
Existem também no mesmíssimo documento, baseados em outros paradigmas, né, outros métodos baseados em outros paradigmas, um deles baseados em ensaio de recuperação do ELNEPO, que é aquilo que hoje a gente chama de Bail Down Test, que será objeto de um podcast ali na frente. Tem um outro método que é baseado, vejam só, em amostragem de solo e análise de TPH em laboratório. Então são coisas que já em 1996 a EPA falava, e está muito ligada com o entendimento que a gente tem hoje, 2022, sobre o ELNEPO. Não numa metodologia que usa somente a diferença de densidade para verificar. Então, no documento da EPA, de 3 métodos de estimativa, só um deles se baseia em espessura aparente. Tá? Os outros 2 são ensaios de recuperação de ELNEPO e o outro é amostragem de solo. Um deles se baseia em espessura aparente no poço de monitoramento. Desse método, né, desse tipo de avaliação, olhando para a espessura aparente do poço, existem 7 métodos que podem ser usados. Desses 7 métodos, que são baseados em espessura aparente em pós de monitoramento, repito, somente um está baseado puramente na densidade do produto. Por coincidência, o mais antigo de todos, que é a equação de De Pastrovich e colaboradores, 1979, que eu não sei muito bem o motivo, mas é a metodologia que é mais usada aqui no Brasil até hoje, 2022. Então, pessoal, vou falar assim resumidamente. Tem o documento da EPA, 1996. Tem 3 tipos de estimativa da espessura real do ELNEPO. Uma delas é baseada em amostragem de solo, outra é baseada em ensaios de recuperação e outra é baseada em espessura aparente no poço, e fazer contas a partir dessa espessura aparente no poço. São 7 métodos que utilizam espessura aparente do poço. Um desses métodos é baseado somente na diferença de densidade. Esse é o método De Pastrovich e é esse o que a gente usa. Não sei porquê. Para quem tiver curiosidade, o documento da EPA é o EPA 510R96001, de setembro de 1996. Chamado, em tradução livre aqui, que eu fiz, né, uma tradução livre, Como recuperar efetivamente fase livre em sites com vazamentos de tanques enterrados. Bom, mas vamos para a equação aí do De Pastrovich e colaboradores. A equação é a seguinte, é a espessura real, repito, né, real entre aspas, né, então uma espessura real entre aspas é igual a espessura aparente, que é aquela medida no poço de monitoramento, multiplicada pela diferença de densidade entre água e óleo, né, água e ELNEPO, dividido pela densidade do ELNEPO. Imaginando uma fase livre dentro de um poço com densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, a gente teria o seguinte, a espessura real é a espessura aparente multiplicada por 0,2. 0,2 por quê? Porque é 1, que é a densidade da água, menos 0,8, que é a densidade do óleo. Então é a espessura aparente multiplicada por 0,2 dividido por 0,8, que é a densidade do óleo. Então, se dividirmos 0,2 por 0,8, temos 0,25. Ou seja, a espessura da fase livre, entre aspas, real, é 25% da espessura da fase livre aparente, ou 1/4 dessa espessura aparente. E é assim que as pessoas fazem os cálculos hoje em dia, acreditem se quiser. Aí vamos para o seguinte, se a densidade for 0,9, a densidade do ELNEPO for 0,9, aí a gente tem 1 menos 0,9, que é 0,1, dividido pela densidade do ELNEPO, que seria 0,9. Nesse caso, a gente teria que a espessura, entre aspas, real é 11% da espessura aparente, só porque nós variamos aí a densidade do produto. É uma coisa meio estranha, né? Vocês devem estar estranhando uma coisa dessas. Eu estranhei muito quando eu vi o pessoal usando isso daí. E como eu estranhei, vocês devem estar estranhando, a gente não precisa ser nenhum John Cherry, né, para desconfiar que essa não é a melhor forma de fazer esse cálculo, né? Imagine que o meio físico não influencia em nada essa diferença entre a espessura real e aparente. Será possível? Será que a diferença entre espessura aí, real e aparente tem a ver só com a densidade do produto? Não é possível, né? E curiosamente, o próprio documento da EPA de 96, né, como eu repito aqui, esse documento da EPA fala da diferença da relação espessura aparente e espessura real de acordo com os tipos de solo. Então está no mesmo documento ali, umas páginas para cima, está falando dessa relação espessura aparente e espessura real de acordo com os tipos de solo, por conta da pressão capilar. Em areias, a correção aí de espessura real para aparente seria entre 1,5 a 3 vezes. Ou seja, no poço a espessura seria 1,5 a 3 vezes maior que a espessura real. Ao passo que em solos siltosos, essa correção seria de 2 a 8 vezes. Ou seja, mesmo dentro da ideia que existe um pancake model, né, que
a fase livre está lá boiando acima do nível d'água, mesmo dentro desse paradigma, que era o paradigma de 1996, a hipótese de fazer uma correção somente baseando-se na diferença de densidade calcada em um único trabalho publicado em 1979 não faz o menor sentido. A única explicação que eu posso dar aqui para o nosso mercado ainda usar isso em 2022 é uma associação entre a praticidade, porque nesse documento tinha muitas contas e modelos complexos, né? E esse era o mais fácil aí de ser feito, mais prático, com aquela história, né? Que associado a isso, aquela história que vem sendo passada de pai para filho, de geração para geração. Resumindo, mesmo que você ainda acredite que a fase livre em poços é um indicador de quanto ELNEPO você tem no site, e já adiantando, não é real isso aí, mesmo que você acredite nisso, fazer essa correção, baseada na diferença de densidade, utilizando o de Pastovich, aumenta ainda mais a sua incerteza. Um outro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui, a lógica por trás da correção da espessura da fase livre no poço é interessante. Como o poço de monitoramento é um poro gigante, né, a fase livre tem um alívio de pressão ali, então facilita a entrada do produto, então por isso que você tem que corrigir, porque o poço de monitoramento é um poro gigante, a fase livre entra no poço, então a pressão necessária para o produto entrar em um poro minúsculo é muito alta comparado com a do poço, certo? Então se é fácil o ELNEPO entrar no poço, significa que é difícil o ELNEPO andar pelo poro. Portanto, é difícil o ELNEPO vencer a resistência de entrada em um poro. Isso faz com que tenhamos potencialmente mais ELNEPO dentro do poço do que fora do poço, e essa é a lógica da correção da espessura na fase livre. Só que esse conceito implica em reconhecer que há diferenças de pressão e que o ELNEPO encontra dificuldade em vencer as pressões de entrada nos poros, e nem sempre o ELNEPO consegue entrar. Ou seja, reconhece que não existe o Pancake Model, que não há uma flutuação do ELNEPO acima do nível d'água como se estivéssemos em um imenso lago subterrâneo. Existem essas diferenças de pressões que fazem o ELNEPO entrar num poro e não entrar no outro. Então não fica lá boiando acima da água como se fosse um copo d'água, como se fosse um rio, como se fosse um lago subterrâneo. Então o próprio reconhecimento de que precisamos corrigir implica em reconhecer também que o poço de monitoramento não serve para investigar uma área com ELNEPO. Resumindo aqui por enquanto, estimar a área de impacto do ELNEPO com base na suposta pluma de fase livre nos poços está tecnicamente equivocado, porque essa área de influência é bem maior e heterogênea do que aquela que você está vendo nos poços. Além disso, usar a porosidade total, completa, está equivocado, porque nem todos os poros estão com ELNEPO, e os poros que estão com ELNEPO não estão 100% preenchidos por ELNEPO. Isso além da porosidade variar muito em uma mesma sondagem. Então imagina o que acontece no site, não dá para você falar, esse site tem a porosidade tal. A porosidade varia muito dentro de uma mesma sondagem, imagina dentro de uma área, né? É uma heterogeneidade muito grande, não dá para a gente fazer isso. E tem mais uma coisa, acabamos de ver que não existe uma espessura real da fase livre que possa ser estimada a partir da espessura aparente em pós de monitoramento. Primeiro, porque não existe o Pancake Model, logo o ELNEPO não fica lá boiando sobre o aquífero. Segundo, porque as estimativas com base na espessura podem variar muito. E terceiro, porque não tem sentido a gente estimar levando em conta somente a densidade do produto. Ou seja, por favor, por mais que isso seja uma prática de mercado que vem sido ensinada de pai para filho, de diretor para gerente, de gerente para coordenador, para analista, para estagiário, não é o mais correto a se fazer. Vamos tentar rever essa prática para melhorarmos nossas remediações. Bom, mas vamos lá, vamos tentar arredondar essa história recapitulando os principais conceitos. Quando o ELNEPO penetra no solo, ele na verdade está entrando nos espaços vazios do solo, nos poros do solo. A entrada dele depende basicamente de dois fatores: a pressão de entrada que ele tem, ou seja, a pressão da coluna de óleo, que pode ser a altura manométrica do vazamento, ou do topo do tanque que está vazando, ou a pressão da linha, ou no caso do vazamento ter cessado, da altura, né, da coluna contínua de ELNEPO. Essa é a pressão de entrada. É fácil imaginar que durante um vazamento de um tanque aéreo alto ou de uma linha pressurizada, o ELNEPO preenche mais facilmente os poros do solo. Por outro lado, derramamentos antigos, tanques subterrâneos substituídos, etc., têm mais dificuldade, né? O ELNEPO nesses lugares tem mais dificuldade em preencher os poros, porque ele tem uma coluna contínua relativamente baixa, né? Portanto, uma pressão de entrada relativamente baixa.
E aí, além da pressão de entrada, temos um segundo fator que governa a entrada do El Nepo nos poros, que é a resistência do poro a essa entrada. Essa resistência do poro pode ser devido à garganta do poro, né, aquela aberturinha do poro ser muito fechada, os poros então serem muito fechados, por exemplo em argila, né, em argilas essa garganta do poro é muito fechada, ou esse poro estar saturado, né, ou esse poro estar saturado, né, com uma saturação relativamente alta, com alguma coisa, como o próprio óleo ou como água, por exemplo. Né? Então, se o poro estiver saturado por água, é mais difícil para o El Nepo entrar nele. Mas é importante vocês relembrarem, né, a gente relembrar aqui, que na zona não saturada tem água nos poros. Mesmo na zona não saturada tem água nos poros. Na zona saturada, a diferença é que todos os poros estão preenchidos por água. Mas na zona não saturada, tem água lá. Essa água, ainda na zona não saturada, dificulta a entrada do El Nepo. Se essa combinação, água no poro mais garganta estreita, impedir a entrada do El Nepo, mas ainda houver pressão de entrada, o El Nepo dá uma espalhada lateralmente por ali. Se a pressão de entrada empata com a resistência, o El Nepo fica em equilíbrio naquela condição, fica parado ali. É razoável imaginar que é mais difícil o El Nepo entrar em poros na zona saturada, porque esses poros estão preenchidos por água. É mais difícil, mas não é impossível. Bom, mas aí a gente vai para um segundo estágio, ele está em equilíbrio. Né? Então o vazamento aconteceu, a pressão de entrada vai vencendo a resistência até que chega um ponto em que a pressão de entrada se equilibra com a resistência e o El Nepo fica ali, entre aspas, parado naquela condição. E aí vem a variação sazonal do nível d'água. Eventualmente o nível de água é rebaixado. Nesse momento, o El Nepo, que está naquela interface entre zona saturada e zona não saturada, conseguiu expulsar o ar dos poros, mas não conseguiu expulsar a água, está em equilíbrio ali, encontra menor resistência para entrar no poro, já que a água não está lá. Então, o nível da água rebaixou, a água saiu do poro, ficou ar no poro, o El Nepo fala, opa, tá para mim, vou entrar nesse poro aí, a resistência está menor, então minha pressão de entrada é maior do que a resistência, eu entro no poro. Então é isso que ele faz. Nesse ponto, o El Nepo migra verticalmente para baixo, ocupando o espaço que antes era água e agora é ar, porque rebaixou o nível de água. Mas é razoável nessa situação, é razoável pensar que o poro não fica 100% seco. Ainda tem um pouquinho de água lá, e essa água tem preferência pela parede do poro, devido à tensão superficial. Então, o óleo fica no meio do poro, com saturação menor do que 1, ou seja, somente uma parcela desse poro está preenchido por El Nepo. E aí, quando o nível de água volta a subir, a água dá a volta pelo óleo, né? A água tem continuidade na parede do poro, ela dá a volta pelo óleo, pelo El Nepo, e deixa aquelas gotas de El Nepo aprisionadas no meio dos poros, obviamente com baixa saturação, pois boa parte do poro tem água, né, que foi preenchida quando o nível d'água voltou a subir. Esse é o famoso El Nepo trapeado. Então ele está nos poros, na zona saturada. Embora numa condição inicial de vazamento seja difícil ele mover a água do poro, nesse tipo de condição, onde o El Nepo invade o poro e depois a água passa por ele está lá, trapeado. E se você não procurar, você não vai ver. Muitas vezes ele está 2 metros, 3 metros, 5 metros abaixo do nível d'água, depende do quanto o nível de água varia naquela região. Bom, El Nepo no poço, né? O El Nepo somente migra para um poço de monitoramento, se tornando aí fase livre em condições adequadas. Ou seja, se houver El Nepo, é claro, e se a saturação dele for maior que a saturação crítica, que permite que ele se mova. Essa saturação crítica depende do solo. Em solos arenosos, o El Nepo se move com mais facilidade. Já em solos argilosos, o El Nepo tem muita dificuldade de se mover. Voltando aqui, né, a saturação é a porcentagem dos poros preenchidos por El Nepo. Então, resumindo, se houver muito El Nepo no poro, ele pode se mover e migrar para o poço. Se houver El Nepo, mas não na porcentagem adequada dentro do poro, e se ele não estiver no poro adequado, ele não vai se mover para o poço, nem para o poço, nem para lugar nenhum. O El Nepo vai ficar preso ali onde ele está, imóvel, trapeado, retido. Isso é uma mudança importante de pensamento. É muito comum, mas muito comum mesmo, você ter El Nepo e ele não aparecer no poço. Portanto, usar o poço como ferramenta de identificação do El Nepo, ou pior ainda, usar o poço como ferramenta de estimativa de quanto El Nepo tem lá, não está nem perto de ser a melhor forma de fazer isso. Porque você sempre vai estar subestimando a quantidade do El Nepo presente no meio. E aí, tanto no sentido horizontal, de área impactada, quanto no sentido vertical, de profundidades impactadas,
isso é um engano, né? Usar o poço de monitoramento. Como já falamos aqui, o El Nepo não fica boiando sobre o aquífero, ele pode estar retido na zona não saturada ou retido na zona saturada. E ainda na zona não saturada, isso é ainda mais impactante, né? Porque você nunca vai conseguir identificar um El Nepo que está retido na zona não saturada, já que o poço de monitoramento não funciona na zona não saturada. Em resumo, tem muito mais El Nepo do que você pensa no seu site. Isso é um foco de problema na sua remediação. Bom, então como a gente vai conseguir identificar a presença do El Nepo, assim, identificar inequivocamente a presença do El Nepo? As formas de fazer isso são, basicamente, usar uma ferramenta de aquisição de dados em tempo real, e essa ferramenta pode ser o VOST ou OIP, ambas funcionam muito bem, dão um excelente resultado para essa identificação, e a sua segunda alternativa, se você não tiver nem OIP nem o VOST, é usar a amostragem de solo. Só que essa amostragem de solo tem que ter algumas particularidades. A primeira, essa amostragem de solo tem que ser representativa, portanto tem que ser com liner, com furo revestido, de preferência usando dual tube ou piston sampler, ou, em terceiro lugar, usando single tube revestido. Esse é o primeiro passo para você identificar o El Nepo. Você coleta amostras de solo boas. E o segundo passo é usar uma ou mais formas de identificar o El Nepo em campo nas amostras de solo. E as formas são luz ultravioleta, ultravioleta A, como, por exemplo, a caixa preta de luz ultravioleta, que a gente já apresentou aqui no episódio 63. Então você pode usar luz ultravioleta, como a caixa preta de luz UV, ou você pode usar o shake test, ou você pode usar o PID no liner. Eu recomendo que você sempre use a luz ultravioleta. E no caso do El Nepo mais volátil, como gasolina, como diesel, o PID é muito bom, ele dá um resultado muito bom. Caixa de luz UV mais PID é legal. Para outros tipos de óleo, né, para outros tipos de El Nepo, você pode usar a caixa de luz UV e o shake test. Óleos não muito voláteis, o shake test funciona bem melhor. Se você puder, obviamente, use os três. Juntando as três informações, é muito mais rico para você. Então é isso. Para você identificar o El Nepo, ou você usa OIP ou VOST, ou você usa amostragem de solo, porém a amostragem de solo tem que ser representativa, tem que ir aliada à luz ultravioleta, ao shake test e ao PID. Com tudo isso, você vai conseguir encontrar, né, tridimensionalmente o El Nepo, sem falsos negativos. Então, tanto em área quanto em profundidade, você vai encontrar o El Nepo. Agora, e para quantificar o El Nepo? A única forma de fazer essa quantificação realmente com dados aí, né, baseada na ciência, né, no conhecimento mais atual que a gente tem, é fazer isso com amostragem de solo e enviar muitas amostras para o laboratório para fazer análises químicas de TPH. É importante dizer que não basta uma amostra por sondagem. É necessário mandar várias amostras na zona saturada, na zona não saturada, na franja capilar, idealmente uma amostra em cada unidade do estratigráfica para que você tenha uma estimativa mais próxima da realidade da massa do El Nepo presente no site. As amostras de solo vão te dar uma concentração em massa de TPH por quilo de solo, e você precisa ter a massa de solo representativa daquela amostra. Para ter essa massa de solo que representa aquela amostra, você precisa do volume, que o volume do solo é a área que representa a amostra, vezes a espessura que a amostra representa, e aí você pode imaginar que é fundamental ter muitas amostras, senão essa área fica muito grande e a espessura fica muito grande, e você vai extrapolar um resultado por um volume enorme, portanto por uma massa enorme, e vai fazer um cálculo que também não representa a realidade. Bom, além desse volume, você ainda precisa da porosidade, porque se você tem massa de solo, você não quer os poros, você quer o que não é poro. E você precisa ter a densidade aparente seca, ou a densidade dos grãos. Resumindo, a densidade das partículas sólidas daquele solo. Então você tem que ter o volume, você tem que ter a não porosidade, né, porque a porosidade você vai desprezar, você vai pegar a não porosidade, e você vai ter a densidade daqueles grãos. Obviamente, para cada amostra representativa que você coletou, você precisa ter todos esses dados. E o mais importante, a sua amostra tem que representar um determinado volume, e esse volume não pode ser muito grande, por isso você precisa de muitas amostras. E aí, com isso, você vai ter ali a massa do El Nepo.
Bom, no episódio 73 aqui do podcast Áreas Contaminadas, eu discuti a questão da quantificação de massa. Se você quer saber mais sobre esse tema, dá uma ouvida lá no episódio 73. Tá? Mas basicamente é isso que eu falei. Você vai precisar de muitas amostras de solo para analisar o TPH e aí fazer a conta de quanta massa de solo você tem ali. Então, fechando aqui a nossa conversa, resumindo a ideia, para uma remediação adequada de El Nepo, você precisa primeiro identificar o El Nepo, seja em fase livre, seja em fase residual, seja em fase retida. Depois disso, você deve quantificar o El Nepo, e essa quantificação hoje é feita com base em área de pluma de fase livre, porosidade e espessura da fase livre, espessura, entre aspas, real da fase livre, calculada com base em diferença de densidade. Mas vimos aqui no episódio que nenhuma dessas variáveis está sendo corretamente estimada nem calculada. A nossa proposta aqui é que a quantificação de massa de El Nepo seja feita com análises químicas a partir de amostras de solo. Bom, então você identificou o El Nepo, quantificou o El Nepo e, por fim, a gente tem que separar o que é fase livre, né, realmente livre, o que desse El Nepo é uma fase livre e extraível do meio, e o que é um El Nepo residual, retido, ou simplesmente um El Nepo não extraível. E isso você vai conseguir calcular com ensaios de transmissividade. Ensaios de transmissividade realizados em postos de monitoramento, esses sim, cirurgicamente instalados, onde há maior transmissividade do El Nepo, onde há maior possibilidade de ter uma maior transmissividade do El Nepo, que é onde tem mais El Nepo, que você identificou, né, na investigação anterior aí, com o OIP, com o VOST ou com a amostra de solo, onde tem mais El Nepo, e onde o meio é mais favorável a transmitir esse El Nepo, portanto, nas unidades hidroestratigráficas com mais fluxo, com mais areia. Então, você vai instalar um poço cirurgicamente nessa condição e fazer um ensaio de transmissividade nessa condição. E aí, para finalizar e repetir aqui a história toda, estimar a espessura real da fase livre é um erro conceitual, porque pressupõe que o El Nepo está boiando sobre o aquífero e preenchendo todos os poros ali. Mais do que esse erro conceitual, pior que isso, é estimar essa espessura real a partir da espessura aparente com base na diferença de densidade do produto sem levar em conta o meio. Portanto, usando a equação de De Pastrovich e colaboradores em 1979. Isso é um erro conceitual e um erro prático, né? Um erro importante na sua estimativa de massa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo aqui. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários e etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente pelas redes YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente com o nosso projeto, vai no site apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.